Em primeiro lugar, agradecer o convite do Ministério Público Federal e do Ministério Público de São Paulo. Destacar a importância desse evento, que, na verdade, visa abrir uma discussão importantíssima que acontece dentro do grupo de trabalho do programa hoje, e também aqui na Câmara e no Senado Federal. Então, boa tarde a todos. A minha fala vai estar dividida em três pequenas partes. Em primeiro lugar, algumas considerações sobre o contexto da discussão do licenciamento, uma outra sobre a proposta específica da ABEMA, e uma terceira sobre os elementos que eu considero importantes serem discutidos, independente de partirem do governo, do Senado ou da Câmara Federal. Né? Alguns deles já foram discutidos aí. Então, a primeira coisa importante destacar é que a discussão sobre a revisão das regras do licenciamento ambiental é uma discussão antiga. Né? Tanto na Câmara, já houve seminários, discussões, outras audiências públicas. Não é um tema novo. E a grande maioria das propostas que surgem tem pouca novidade também, a não ser aquelas que reduzem, na verdade, algumas salvaguardas importantes que estão já sendo praticadas aqui. Em relação à proposta feita pela BEMA, eu como membro, aliás, eu não sou ex-presidente de BAMA, sou diretor de licenciamento de BAMA, fui presidente da Federação de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul por 6 anos, conselheiro do CONAMA do CELT, presidi a Câmara Técnica de Qualidade e Controle Ambiental do CONAMA. Por isso que eu digo que essa discussão é antiga, né? E dentro da BEMA nós já tivemos uma discussão também muito mais profunda sobre o tema do licenciamento, e que, na verdade, a atual proposta não reflete ao público que a própria ABEMA tem de discussão interna sobre os temas do licenciamento ambiental. O segundo que é importante dizer é que a regra é apenas parte do problema do licenciamento hoje. Né? Há o problema da capacidade das instituições ambientais, tanto do ponto de vista de quantidade de recursos quanto da qualidade desses recursos. Há o problema da falta de autonomia desses órgãos para tomar decisões importantes, e há também o problema da falta de investimentos, tanto dos recursos para que esses órgãos ambientais possam trabalhar, quanto investimentos em políticas públicas de meio ambiente. Por exemplo, na área de planejamento e produção de conhecimento, para que se possam tomar decisões corretas por parte dos órgãos ambientais. Então, várias das principais causas dos problemas do licenciamento são externas a ele, né? E não dizem respeito à regulamentação. A baixa capacidade de quantidade e qualidade, baixa autonomia das instituições de meio ambiente, investimentos insuficientes para a produção de conhecimento, para a criação de referências de planejamento para que os licenciamentos individuais possam funcionar com algum sentido. Licenciamento é um instrumento para alguma coisa. Sem essas referências maiores de planejamento, licenciamento, todas são casa a casa, e obviamente isso tem que ter uma limitação enorme. E por fim, uma das grandes limitações da aplicação do licenciamento é a persistência de políticas e programas setoriais na área de transporte e energia, que continuam a ignorar os temas socioambientais, que na verdade são os temas centrais do processo de licenciamento. Então, a origem dos grandes projetos que vão no licenciamento não consideram aquilo que a gente falou depois, na hora do licenciamento dos projetos, obviamente, são futuros. Então, a revisão da regulamentação não pode ser apenas uma adaptação das regras atuais a essas limitações das instituições e das políticas ambientais. Devem propor algum avanço. Como é que nós saímos daqui? Porque a prática hoje do licenciamento do Brasil não é boa. Né? Ela tem que melhorar, não pode piorar. Né? Então, a referência para propor, para discutir uma nova regulamentação é a realidade, não as limitações do poder público aplicar às regras que já existem. Né? Um outro tema importante é o que é licenciamento. Né? Licenciamento não é emissão de licenças.
apesar de que a regra foca exatamente na fase de emissão de licença. Nos estudos prévios se fala muito pouco sobre acompanhamento. Isso tem repercussões importantes, por exemplo, quando se fala de participação e transparência, a gente disse sobre aqui, né? A gente quer, é preciso transparência e acesso à informação, não só na fase prévia, mas na fase de operação do desenvolvimento. Né? E, obviamente, é preciso não pensar em Mariana quando se fala desse caso do acompanhamento das desenvolvimentos essenciais. E um último tema que é contexto é que hoje no Brasil, quando se pensa no Regulamento Federal de Licenciamento, nós temos que ter em conta que licenciamento hoje no Brasil quer dizer muita coisa diferente. Nós temos desde licenciamento de grandes órgãos de que são quase programas de desenvolvimento regional, até licenciamento de pequenas instalações de baixíssimo impacto ambiental. E, evidentemente, não se pode criar uma regra específica para todos esses casos. A regra tem que contemplar as diferenças de complexidade dos diferentes empreendimentos. Então, indo para a proposta da BEMA, né, o que eu acho, como é que eu posso fazer um sobrevoo sobre a proposta da BEMA? Em primeiro lugar, eu acho que a proposta da BEMA é o inverso de uma regra federal. Uma regra federal, no meu, tem que tratar as grandes diretrizes gerais, as regras gerais que você saber no Brasil. E a proposta da BEMA, na minha opinião, poderia ser muito mais uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ela vai no detalhe, mas não vai no essencial. O essencial é a Constituição Federal, que diz que sempre que houver potencial significativa degradação ambiental, nós temos que ter estudo de impacto ambiental. O que faz a proposta da BEMA com isso? Remete aos estados. A proposta original da BEMA, do grupo de trabalho no Corona está consertando isso, propunha simplesmente que se revogasse a 00186, se remetesse a discussão do que precisa em um GRIMA para cada eixo da federação. Essa é a proposta original da BEMA. Então, é o avesso de uma regra federal. E vai no detalhe que propõe os tais licenciamentos proibidos. E, na verdade, do meu ponto de vista, por uma discussão de nível federal é irrelevante. É irrelevante. Se eu conseguir escrever com precisão em que casos eu posso ter processos autodeclaratórios, por exemplo, onde eu tenho acionamento de uso de solo bem feito, que normatiza decisões individuais, licenciadores, a atividade foi de pequeno porte, pequeno potencial, eu perfeitamente posso diminuir. Mas eu não quero saber se o número de registros. Isso é irrelevante do ponto de vista de uma regra nacional. Então, além de ser uma inversão, a proposta da BEMA me parece uma distração. Ela tira o foco do que é importante. Né? Ela sequer propõe a coisa mais importante de uma regra nacional hoje, olhando para a Constituição Federal, que é propor um procedimento de metodologia para a definição dos casos de potencial para causar potenciais significativos de degradação ambiental, ou como a gente dizer, um potencial impacto significativo. Né? Então, a metodologia do grupo de trabalho corrige isso, propõe uma tabela. Mas essa tabela passa, se vocês olharem com atenção, apesar de ser meio confusa, ela também, na minha opinião, propõe uma outra inversão. Ela propõe a velha tabela de porte potencial poluidor, e diz que considerar aspectos ambientais da localização proposta só é uma excepcionalidade e só pode ser feita de forma fundamentada. Ora, mas essa é a questão central. Como é que nós podemos avaliar potencial de impacto significativo sem avaliar o ambiente, sem incorporar nessa metodologia os aspectos ambientais de onde se propôs, de onde se propôs, então, a localização do edifício. Então, essa é um esquema simples, né, para mostrar que, na verdade, do meu ponto de vista, essa é a questão central a ser respondida por uma regra federal. O empreendimento da atividade é potencialmente causador de significativa degradação ambiental, isso é a Constituição Federal. Né? Sim ou não? Se sim, tem que ter rima. Né? E não é se tem, não é porque tem zoneamento econômico, ou porque tem avaliação ambiental estratégica, aliás, é uma conclusão dos caminhos diferentes, as proposições legislativas, né? O que define a exigência de rima ou não é a identificação de potencial do impacto significativo. Nada mais. Nada pode isentar uma atividade com o impedimento de licenciamento em rima
se houver identificação de potencial de impacto significativo. Não adianta dizer, não adianta falar na construção. Tá? Então, e os outros casos, todo mundo estão aí, eu vou ter que discutir outras tipologias de estudo, que é para hoje no Brasil, na verdade, já no licenciamento, outras tipologias de estudo, e como proposta em quase todos os projetos na Câmara e também da ABEM, outras tipologias de processo de licenciamento, com fases menores e tudo mais. Bom, do ponto de vista, então, como eu disse antes, a proposta, nós temos um acúmulo grande, o ABEMA tem um acúmulo grande de discussão sobre metodologias para identificação do potencial de impacto significativo, e há projetos de lei no Congresso que avançam em relação a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um PL que também tem muita coisa ruim, mas essa é a proposta de metodologia do substitutivo de deputados Ricardo Triple, que está na Câmara Federal. O que ele propõe lá? Ele propõe que os critérios para a definição de potencial de impacto significativo envolvam o zoneamento ecológico econômico. Então, ele usa porte, potencial, como está na proposta do programa hoje, do grupo de trabalho, mas incorpora centralmente informações ambientais para a definição do potencial de impacto significativo. Isso é mais ou menos óbvio. Né? O impacto ambiental depende do ambiente, não só do que eu estou colocando lá. Né? Então, o que significa essa tabela aqui? Essa é uma tabela para empreendimentos de pequeno porte, no projeto de lei do deputado Triple. Né? Isso significa que, mesmo uma atividade de pequeno porte, de médio potencial poluidor, pode ser licenciada através de ARIMA se a localização proposta for em área frágil, de acordo com o zoneamento ecológico e econômico. Né? Eu lembro de o CONAMA tem já resoluções que estabelecem isso também. A 462 de 14, sobre licenciamento de parques eólicos, define parque eólico como uma atividade de pequeno potencial poluidor. Potencial poluidor na verdade, as características intrínsecas daquela tipologia de empreendimento. Né? Então, mesmo no caso dos parques eólicos, o próprio CONAMA lista uma série de tipologias de ambiente que, se a localização envolver aqueles ambientes, tem que ter ARIMA, mesmo uma atividade de baixo potencial poluidor. Então, o próprio CONAMA vem tratando disso, já nas resoluções mais recentes. Então, a ABEMA não propôs e o grupo de trabalho, até agora, né, tem também tratado mal do tema de como se referir, como desdobrar a Constituição num procedimento, numa metodologia que dê condições operacionais de definir o que é e o que não é potencial de impacto significativo. Outras coisas que já foram ditas aqui e que são verdadeiras, todos os PLs da ABEMA e a proposição da ABEMA no CONAMA é assim também, cria regras às vezes até interessantes e logo adiante cria uma exceção que dá absoluta discricionalidade para os órgãos licenciadores de mudar as regras que estão sendo propostas. Olha, não é possível fazer isso, né? Eu até não vou perder muito tempo com isso, mas a regra não vai fazer uma regra e criar uma exceção sem qualificá-la. Então, licenciamentos conjuntos, obviamente, só podem ser... Não é possível licenciar um conjunto de hidrelétricas ou bacia hidrográfico num licenciamento só. Para começar, retira completamente a condição dos afetados de poderem participar desse processo e questionar esse processo. Então, assim, é preciso restringir, é preciso qualificar aqui que se está falando, né? O tema das tipologias de licença é um tema importante também, que está presente em vários, dos projetos de lei, também na proposta da ABEMA. Né? Eu já me referi sobre isso. Uma vez identificado, uma vez que se acorde uma metodologia robusta para a identificação do que é potencial de impacto significativo, que seja operacional, né? E que inclua o meio ambiente, os demais casos, da minha opinião, ficam mais simples de serem resolvidos. A licença única é uma licença problemática do meu ponto de vista, porque para imaginar uma licença única, tem que imaginar que se entra com um processo já com um projeto executivo definido com a localização definida.
Ou seja, sem a possibilidade, na verdade, de estudar a viabilidade, é sim ou é não. Esse caso me parece complicado. Não teria problema, por exemplo, em que a licença prévia se seguisse de uma licença de instalação e operação conjuntamente para certas tipologias, porque na prática funciona assim. Por exemplo, um parque eólico, a operação de um parque eólico e a instalação de um parque eólico são etapas quase contínuas, né? Então, assim, agora, uma licença que não envolva, um licenciamento que não envolva o licenciamento prévio, né? O pessoal poderia pensar em casos muito restritos. Por exemplo, um município que tenha plano diretor, que as atividades sejam muito pequenas e muito conhecidas, né? E para concluir rapidamente, meu tempo está se esgotando, quais são os elementos, então, que são centrais? Aí eu quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Eu considero a proposta da ABEMA uma proposta ruim para se rediscutir as regras do licenciamento, né? Nós temos aqui os colegas da FGV, a Flávia e a Júlia. A FGV está fazendo um trabalho muito bom de diagnóstico. Quais são os problemas do licenciamento? De onde partem as propostas da ABEMA? A partir de que diagnóstico partem as propostas da ABEMA para reformar o licenciamento no Brasil? Então, assim, eu vejo a proposta da ABEMA muito mais como uma distração nesse momento, como já disse antes, do que de fato uma boa base para a discussão da regulamentação. Se nós quisermos de fato rever a regulamentação do licenciamento no Brasil hoje, então, em primeiro lugar, já mostrei para vocês aqui, eu considero que o ponto de partida é a Constituição Federal e a definição de um procedimento, de uma metodologia que nos ajude a incorporar meio ambiente na identificação do que seja potencial impacto significativo. E é esse o balizador dos tipos de estudo, dos tipos de processo que nós deveríamos estar discutindo dentro do licenciamento. Em segundo lugar, não vejo o Maurício aqui, mas o Luísa já comentou isso dentro do próprio grupo de trabalho do CONAMA. O tema do acesso à informação e participação ele praticamente não existe dentro da proposta da ABEMA. E esse é claramente um ponto a melhorar na regulamentação do licenciamento. E aí, novamente, há projetos de lei na Câmara que são muito mais avançados do que o próprio ABEMA está propondo. E óbvio que isso é um problema, porque é a proposta dos próprios órgãos ambientais que fazem o licenciamento, de onde se esperaria, na verdade, uma proposta melhor, né? Então, eu tenho mais dois pontos muito curtos para encerrar. Então, participação, a definição de um regulamento claro entre os órgãos licenciadores e instituições como o FUNAI, FAM, Fundação Palmares e Ministério da Saúde. Não é possível simplesmente dizer que bom, se para, passou, deu. São temas importantes, temas fundamentais, mas pode passar por cima disso, porque eu depois do licenciamento andando na vida real, não falando do ponto de vista legal. Então, eu acho que é mais ou menos isso, dizer para vocês que a doutora Silvia Capelli tem me ajudado na elaboração desses temas, e nós estamos fazendo um artigo sobre isso, para publicar em breve, sobre esses três elementos principalmente: impacto ambiental significativo, acesso à informação e participação, e a relação entre o órgão licenciador e as demais instituições não pertencentes ao setor. Obrigado.